O mês de junho em Barretos começou com chuva e muito frio. A chegada do período de baixas temperaturas aumenta os casos de doenças cardiovasculares. Porque no período do frio, o frio ele diminui a vascularização das extremidades do nosso corpo, fazendo com que esse organismo traga mais sangue para a região central do corpo. Com isso, a pressão geralmente se eleva e pode trazer alguns prejuízos. Algumas doenças podem descompensar durante o período do inverno. A mais comum delas é a hipertensão, que normalmente durante o inverno ela acaba aumentando um pouquinho. O infarto, a gente tem também uma incidência maior, tanto de infarto quanto derrame, porque ambos estão ligados à hipertensão. Não só de uma forma aguda, pelo fato de ter aumentado naquele período, mas o infarto e o derrame, eles têm uma incidência muito grande em pacientes hipertensos de longa data, que quando esta pressão descompensa, pode sim ser um gatilho, o qual desencadeia essa nova doença, o infarto ou o derrame. Existe uma sazonalidade, ou um período mais propício da ocorrências do infarto, tanto do infarto quanto do derrame, e são nos momentos de frio. No inverno a gente tem, principalmente no início do inverno, a gente tem uma maior incidência dessas doenças. O frio também influencia diretamente na mudança de comportamento alimentar. A fome aumenta, visto que o corpo gasta mais energia para se aquecer e daí a necessidade de ter comida mais calórica e frequente. E o consumo nas refeições também aumenta, como constata este empresário, dono de um restaurante da cidade. Com a chegada do frio, né, o pessoal às vezes fica um pouquinho meio acomodado em casa, até mexer com uma água, né, e sempre acaba aumentando assim, em torno de uns 25%. E aí também você percebe que tem que fazer mais comida, porque as pessoas acabam comendo mais? A gente tem que deixar meio no jeito, né, os preparos, né, que assim, acabando a gente já vai refazendo mais na mesma hora, né. O pessoal sempre pede um charuto, né, um bife acebolado, um macarrão, que sempre vai nos pratos do dia a dia do brasileiro, né. E são esse tipo de comidas mais pedidos. A feijoadinha também? A feijoada cai bem também, né. Mas você sabe se o que está comendo nesse período é o ideal? Não é para alarmar, mas que fiquem atentos para alguns alimentos com alto teor de sódio, como salsicha, hambúrguer, alimentos industrializados. O consumo de sódio não deve ultrapassar a 2 gramas, segundo a Organização Mundial de Saúde. O problema é que com o frio a gente acaba ficando muito mais em casa. A gente sai menos de casa, fica mais e acaba se alimentando um pouco mais. Isso realmente é comum. E realmente é isso, é evitar o máximo possível com relação ao sal. E uma dica importante é verificar mais vezes a pressão, porque é muito comum as pessoas acharem que a pressão está controlada porque não sente nada, mas na verdade nem sempre as pessoas sentem quando a pressão sobe. Isso é um erro muito comum. Muitas pessoas deixam de verificar a pressão, depois de 6 meses, quando verifica a pressão está muito alta, do tipo 18/10, 19/10, e elas nem imaginavam. E essa alimentação gordurosa também é bom evitar. A gordura para a hipertensão ela não tem uma relação. Ela tem relação com o colesterol, com o depósito de gordura nas artérias, que pode levar tanto ao infarto, derrame, doenças vasculares. Mas especificamente em relação à pressão, a gordura não tem relação. Nesse período do frio, é importante praticar a atividade física para prevenir as doenças cardiovasculares. Na verdade, é intensificar o que a gente já sabe, a grande maioria da população já sabe, que é evitar excesso de sal, a prática de atividade física, evitar excessos de bebida alcoólica. Então, nada além do que a população em geral já sabe, mas simplesmente colocar em prática.